Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos estudando o Evangelho celebrado. Há quantos anos eu, desta cátedra aqui, deste púlpito aqui, falo a respeito do Evangelho, mas mais a modo didático, a modo de ensinamento, do que a modo de celebração. E, no entanto, o Evangelho vale não para ser somente entendido, somente lido, somente estudado, mas sobretudo praticado. E é na Assembleia Litúrgica, sobretudo na Assembleia Eucarística, que o Evangelho vem dignamente celebrado. Daí o nosso cuidado, cautela em aprofundar bem este momento da nossa evangelização. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que todos os domingos nos acompanha através da Rede Vida de Televisão. É uma grande alegria tê-lo conosco. Como bem nos introduziu o Padre, nós estamos falando sobre o Evangelho celebrado. Se não me falha a memória, no nosso encontro passado, nós começamos, Padre, a falar sobre a mesa da palavra, a importância de ouvir bem a palavra de Deus que nos é proclamada em liturgia, em assembleia. E, de antemão, já poderia se fazer uma pergunta, ou o senhor... Sim. Antes da pergunta, eu queria dizer ao telespectador que a Igreja no Vaticano II deu um salto qualitativo imenso. Para se ter uma ideia, no meu tempo de criança, quando eu recebi o primeiro catecismo, sabe o que nos ensinavam? Sabe o que nos ensinavam? Não tenho nem ideia, Padre. Que a missa é válida a partir do ofertório. Quem chegou antes do ofertório já cumpriu o preceito. Nossa, então a liturgia da palavra era não apenas tinha didática. Nenhuma. Mas também, um padre lendo em latim, um padre lendo em voz baixa, o que se tirava dali? Nada. Não se fazia nada. Ou se rezava o terço, ou se fazia alguma devoção privada, particular, mas nada. Veja que salto deu o Vaticano II. Não é? Você sabia disto? Que, não, no passado a missa começava... Até o concílio se ensinava que... Não, se pedia que chegasse no início, que chegasse no começo, mas se atrasasse um pouquinho, se atrasassem 10, 15 minutos, desde que pegassem o ofertório, a missa, o preceito tinha sido cumprido. Então a mesa da palavra era totalmente colocada secundária. De lado. Nem existia propriamente mesa da palavra, porque o padre rezava o texto, ou lia o texto em latim e em voz baixa. Isto é, de costas para o povo e, mais ainda, não eram obrigados a pregar. Não. O pároco era obrigado a pregar na missa paroquial dos domingos. A igreja distinguia entre uma missa paroquial, uma missa mais solene, e as outras missas mais normais ou menos solenes, do próprio domingo e na própria igreja. Na minha paróquia, por exemplo, havia umas 6 missas no domingo. Uma era paroquial, naquela o pároco pregava. Mas o que ele fazia? Depois de ter lido o Evangelho, ele ia ao púlpito, pegava um missal em português, lia o mesmo Evangelho em português para o povo e dizia umas palavrinhas. Às vezes se incumpridava
até um pouco demais. Este era o costume até antes do Vaticano II. Agora, de lá para cá, e já faz 50 anos, que salto nós demos. Não. A primeira parte, a mesa da palavra, não é simplesmente didática, não. Ela é sacramental. Isto é, aqui está o texto. Aqui está o texto bíblico. É um texto escrito. É um texto que só quem entende português é capaz de ler. Esta Bíblia aqui está em português. Não está em outra língua, não está em latim. Quem conhece português, lê. Quem não conhece português não entende nada. O texto escrito é morto, ainda que esteja no ambão. Ele é morto. Quem é que do texto morto ressuscita a palavra? O Espírito o leitor. O Espírito através do leitor que lê. E por isso mesmo eu chamo a responsabilidade de todos os leitores. A igreja tem um cuidado tão grande com isso, ao menos teoricamente falando, que instituiu até um ministério, o Ministério do Leitorato, que infelizmente é dado apenas aos candidatos ao presbiterato. As ordens sagradas. Mas qualquer leigo apto a ler deveria ou poderia receber este ministério aqui, que não é um ministério, o sacramento da ordem, né? O que não deve acontecer, a meu ver, dou a minha opinião, não deve acontecer chamar crianças ali ao último momento para se fazer uma leitura, porque é a missa das crianças. Não. Se a criança sabe ler bem, se a criança obedece às regras do texto, às regras da pontuação, se ela sabe a distinção entre vírgula, ponto final, interjeição e interrogação, se ela é capaz de tudo isso, ela está capacitada a ser leitora. Mas se ela não tem nada disto, é melhor que ela faça outra coisa. E alguém mais de posse desses qualificativos faça a leitura, porque o importante é que ele seja ou se torne um instrumento apto do Espírito Santo que ressuscita a palavra a partir do texto escrito. Padre, ainda nessa temática, faz poucos dias que o Papa lançou uma nota alertando as nossas comunidades que selecionasse bem os leitores para que a palavra fosse bem proclamada. Se encaixa bem no que o senhor está falando para nós. Só que uma coisa é o exigido, outra coisa, como o nosso telespectador sabe, é a realidade. E quando vamos às comunidades, a acústica das igrejas, a qualidade do som, a falta de profissionalismo reina. E como fazer diante disso? Bem, dos males o menor. De todos os males o menor. O ideal seria que houvesse uma boa microfonia, que houvesse um bom aparelho de som, que não deve ser trocado todo mês. O bom seria que houvesse leitores bem preparados. Agora, pegar um leitor a esmo, sair caçando um leitor na hora, 2 minutos antes da missa, nem se sabe se ele é capaz de ler bem. Isto eu acho que é matar a palavra de Deus, honestamente, ainda que a realidade seja essa. É por isso que tanta gente sai das missas como quando entrou, isto é, sem nenhum proveito espiritual. Esta é que é a verdade. A realidade é essa que você falou e eu não nego, e para muitos a missa não significa nada, simplesmente o cumprimento de um preceito. No próprio Concílio Vaticano II, há um documento chamado Sacrosanto Concílio, que fala que a participação do fiel leigo, talvez já seja uma colocação para o nosso segundo bloco,
o senhor vai começar o outro bloco nos respondendo, ele precisa ter nas nossas celebrações uma participação ativa, plena, lúcida e consciente. Fale-nos um pouco sobre isso, padre. Você falou de quem exatamente? Do documento Sacrosanto Concílio. Mas dirigido a quem? Dirigido aos fiéis leigos que participam da missa. Bom, eu acho que eu já comecei a dizer isto no nosso último encontro, mas ele vem bem a calhar com o que eu acabei de dizer. Um bom pároco, um pároco zeloso, um pároco capaz de invenção criativa, pode criar um grupo de leitores e leitoras. Até mulheres podem ler, desde que saibam ler bem. Não é todo mundo que sabe ler bem. Não é todo mundo que é capaz de obedecer todas as regras de um texto a ser proclamado. Acho que nós vamos deixar a nossa reflexão para o próximo bloco. Voltamos em instantes. Você estava falando no final do primeiro bloco e eu pediria que continuasse, eu não sei se terminou. Nós estávamos falando sobre a necessidade de participarmos bem da celebração, de toda a celebração eucarística. E essa participação, ela tem que ser plena, ativa, lúcida, ela tem que ser com consciência. E aí o Senhor começou a nos dar exemplo de que fazer e do como fazer para que o nosso povo aprenda não apenas a assistir à missa, mas a participar da missa. E o celebrante não a dizer missa, mas celebrar com dignidade a própria missa, como se ela fosse a sua primeira missa ou a sua última missa. Não é? Eu, no intervalo, estava me lembrando aqui de um pormenor que pode ajudar. Nas grandes cidades ou capitais do nosso país, existe um mosteiro de beneditinos. Aqui em São Paulo, por exemplo, existem até dois. Existe o do centro de São Paulo, o Mosteiro São Bento, famoso, e em Campo Limpo, os beneditinos também, no Colégio Santo Américo. Eu convidaria o telespectador, mas isto existe no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, em Brasília, e não sei mais aonde mais, por esse Brasil todo existem. Convidaria o leitor a participar de uma celebração litúrgica lá e ver as diferenças que existem entre uma missa celebrada bem e muitas vezes celebrações, se deve dizer, impróprias ou que não trazem nada aos espectadores, aos fiéis que estão ali, que saem como quando entraram, sem receber coisa alguma, sem a alma cheia, em poucas palavras. Padre, eu acho que é importante também nesse momento lançar uma palavra a tantos padres que a gente sabe que nos acompanha aqui dominicalmente. Veja, a igreja pede uma participação consciente por parte dos seus fiéis. Mas aqui eu acho que principalmente o senhor, dada a sua experiência, talvez seja a hora de dar uma palavra aos nossos colegas padres, presbíteros, porque na minha pouca experiência de padre, eu vejo que há padres que vivem para celebrar. Outros, no entanto, celebram para viver. E aí eu queria entrar um pouquinho nessa questão do ativismo pastoral. Padres que celebram, eu sei que por circunstâncias pastorais, até 5 missas no domingo. O que é absolutamente proibido pelo direito canônico.
ele fala apenas em 3 missas. Aqui se costuma fechar um olho para 4 missas, mas 5, 6, 7 missas, isto aqui está totalmente fora de espaço, de compasso para qualquer sacerdote. E faz mal a ele mesmo em primeiro lugar. Porque imagine a 7ª missa ou a 6ª que esteja celebrando. Com que ânimo? O teologal cansa. O teologal bem feito, o teologal bem celebrado nos cansa. Porque exige não apenas ação, mas exige consciência, exige atenção, exige participação de todo o meu ser, de todos os meus gestos, minhas mãos, meus braços, minha cabeça, meus olhares. Tudo isto exige de mim e tudo isto o povo nota em mim. Depois de uma missa assim bem celebrada, a pessoa está meio cansada. Agora, vai celebrar ainda mais 4? Bom, o povo necessita. Não, espera, o povo não vai para o inferno porque não existem padres suficientes. Aí, neste caso, eu costumo dar o seguinte conselho: peça a um ministro da comunhão que exponha o Santíssimo Sacramento, faça uma liturgia da palavra breve, exponha o Santíssimo Sacramento e faça uma hora santa pelas vocações. É bem o que Jesus pede no Evangelho, ou diz: a messe é grande e poucos são os operários. Pedi ao Senhor da messe que envie operários à sua messe, mas não desdobrar-se e realizar 10 vezes mais o que já se estava fazendo. Isto leva um padre, pouco a pouco, sem que ele perceba, a se cansar do teologal, a querer tirar férias do teologal. Este é um perigo para si próprio, antes de todos, antes de mais nada. E depois, sabe-se lá que tipo de missa será a última celebrada. E os fiéis, como sairão daquela assembleia? Bom, tudo isto é o que eu penso, é o que eu julgo e é o que eu procuro fazer também. O teologal bem celebrado, conscientemente celebrado, cansa. E por isto a igreja quer que os sacerdotes tenham também bom senso na pastoral que fazem. Mais uma vez, não é a falta de uma missa por falta de sacerdote que leva alguém a ir para o perdição eterna, por exemplo. Pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. Agora, padre, também é justo que deixemos uma palavra para aquilo que hoje a gente chama de pastoral urbana. Sobretudo numa cidade como São Paulo ou nas outras maiores capitais do nosso Brasil, igrejas que têm muitas missas e até todos os dias. Às vezes, por um motivo ou outro, o padre está impedido de celebrar aquela próxima missa. E aí, se ele deixa de repente uma celebração da palavra, os leigos não entendem. Eu vejo na minha pouca experiência pastoral que a celebração da palavra é como se ela fosse um pouco rejeitada na pastoral urbana. Valeria trazer um pouco esse esclarecimento, né? Mas exatamente qual esclarecimento? Quer dizer, é uma fonte inesgotável que a gente herdou do judaísmo. Mas escute, nós não somos deuses nem semideuses. Se você perder a fala, o que acontece? Não vai ter missa, o povo vai ter que morrer. O que você vai fazer? Vão matar o padre. O que você vai fazer se você perder a voz? Se uma gripe ou qualquer, uma fonia aí, te deixar sem voz, você pode celebrar a missa? Não. Está aí. O que vai fazer? Avise os fiéis que será feita uma outra coisa, será feita uma liturgia da palavra ou uma exposição do Santíssimo naquele momento. Fazer os fiéis entender que a celebração da palavra tem a sua importância também. Tem a sua importância e tem os seus limites também, porque o padre que ensina e o padre que proclama
não é uma divindade. Ele pode ter os seus limites também. E cuidar da sua saúde também, para não se esgotar antes da hora. Não chegar a 40, 50 anos completamente esgotado, de tanto ter trabalhado, de tantas missas ter celebrado. Aí já praticamente não pode fazer mais nada. Isto acontece também. Padres deprimidos, padres completamente exaustos. Acontece em muitas dioceses e ordens religiosas também. Então é preciso olhar tudo isto. Mais alguma pergunta? Eu teria uma pergunta de caráter, eu acho que muito prático. Certamente os nossos leigos, quando vão à missa, sobretudo do domingo, percebe que o padre, na estrutura global da celebração, ele incensa o altar, o crucificado e o evangelho. E eu ouço muitos leigos questionar na comunidade: por que que só o evangelho recebe o incenso e as leituras anteriores não? Seria o evangelho superior às leituras? Exatamente. Claro que sim. Eles são o coração do Novo Testamento. Assim como o Pentateuco é o coração do Velho Testamento para os judeus. As outras leituras, um leitor qualquer de bom senso e capacidade pode fazer. Não é incensado o livro. O povo não está em pé, está sentado na posição daquele que ouve. Nenhuma solenidade, mas o evangelho tem que ser solenizado. Por quê? Porque é catequese especialmente colocada na boca de Jesus. É catequese em forma de conto, é catequese em forma de narração, mas é catequese, não é história que se conta para se distrair. O nosso programa, padre, está chegando ao fim e nós já aproveitamos para dizer ao nosso telespectador da nossa imensa alegria e satisfação em tê-lo conosco. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana. Muito obrigado, até o próximo, se Deus quiser.